Queridos, hoje eu quero falar cuidando das suas vestes. Quem lava a sua roupa? É você ou sua mãe? Quem é eu? Quem é a mãe? Quem é a lavadeira? Qual o cuidado que você tem com as suas vestes? Se você não lava, pelo menos você usa. E quando você vai usar, eu tenho certeza que você é exigente com a sua roupa, que você não vai querer ela amassada, manchada. E você tem o cuidado de combinar, não tem esse negócio de um combinado aí? Minha filha tem um negócio de, mãe, não combina. Falei, mano, sai daí. Tem um negócio de um combinado, né, também. Mas tem-se cuidados com esses panos que a gente põe sobre nós. E eu quero te falar de um cuidado aqui, que a gente vê na vida desse moço que já é muito conhecido. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler, o texto todo é de 1 a 20, mas eu vou ler apenas verso 11 a 14. Leio em casa o restante, ok? Gênesis 39, 11 diz assim: Sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Todos já mataram que essa história se refere a José e a experiência que ele passou ali na casa de Potifar. Quem era esse moço? Todos nós conhecemos a sua história. Era um homem cheio de sonhos, um homem cheio de revelações. No entanto, agora ele está caminhando com Deus, e o versículo 21 diz que este homem, o Senhor andava com ele, que ele era benigno. Então, nessa caminhada que José teve lá no Egito, vamos nos reportar esse tempo de Egito, ele teve a bênção do Senhor sobre a sua vida. E nesse tempo que ele esteve ali, o primeiro fato, irmãos, que nos leva a ver que ele, enquanto estava na casa do pai, ele era exaltado. Mas teve o segundo momento em que ele passou para o outro lado da sua história, em que ele experimentou o contrário. Ele era desprezado e oprimido, que foi o tempo que ele passou ali na prisão. Parece que todo o tempo que ele passou ali naquela prisão foi um tempo de muito quebrantamento. Foi um tempo em que Deus estava trabalhando o coração daquele moço. Claro que ele vivia o favor de Deus, mas ali naquele lugar ele pôde ser tratado no seu orgulho, na sua soberba, no seu caráter em si, porque ele era mimadinho do papai e da mamãe e nunca tinha enfrentado dificuldades na sua história. E aqui nós vemos que quando ele estava na casa de Potifar, o verso 3, ele diz que vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava a obra das suas mãos. Claro, Potifar tratou de trazê-lo para perto. Verso 4 diz que ele logrou mercê a quem ele servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que ele tinha. É igual um bom funcionário. Quando você tem um bom funcionário, claro, você puxa para perto. Quando Potifar viu que José tinha a bênção de Deus na sua vida, que ele prosperava, ele não só trouxe para perto, mas ele entregou tudo nas mãos de José. Ele permitiu que José administrasse tudo que existia na sua casa. E eu quero perguntar uma coisa: será que as pessoas ao seu redor podem ver o Senhor ao meu redor, ao seu redor? As pessoas podem ver Deus nos abençoando? Olhar para ti e ver que Deus está te abençoando, ver que a tua casa está mudando, que a minha casa está mudando?
que Deus está visitando a nossa causa, aquilo que nós estamos pelejando, aquilo tudo era visto na vida de José. E porque ele tinha um testemunho que era visível, foi que as coisas começaram a mudar na sua direção. Mas não mudaram como ele pensava. Potifar, quando tomou José, ele fez algo, irmãos, ele fez uma transferência de autoridade. Nessa transferência de autoridade, ele estava saindo de cena, ia ser o faraó, o Potifar lá, mas tudo quem iria resolver era José. Tem um ponto negativo nisso? Tem, porque nós nunca podemos transferir a administração da nossa casa para terceiros. Nunca transfira a sua autoridade patriarcal para mordomos, secretárias, empregadas, servos. Essa é uma atribuição intransferível. Mas vamos deixar isso para um outro momento que não é o de hoje. Faraó transferiu o comando da sua casa para esse servo. Ele era só um servo hebreu. E ali ele viu que José era diferente, que José se dava bem em qualquer serviço que ele colocava. Beleza. Claro que ele queria alguém assim capacitado para ser o seu mordomo. E José se deu bem, trabalhou direitinho dentro de casa, organizava os servos, fazia as tarefas que tinha que fazer. E a Bíblia diz que ele só sabia do pão que estava sobre a sua mesa. E eu achei muito interessante essa expressão. O Potifar só sabia do pão que vinha na sua mesa e nada mais. E ele confiava plenamente em José. Vão guardando esses pontinhos que eu vou alinhavar no final. Veja que a experiência que José teve fez com que ele se alimentasse ali naquela mesa. Que experiência? A experiência de José na casa do seu pai foi conhecendo Deus, foi temendo a Deus, foi servindo a Deus. E essa experiência foi tão marcante na vida dele, que agora, lá na casa do Potifar, ele se alimentava das mesmas experiências. Ele não queria se corromper com o que tinha ali. O que mantinha José na postura que ele tinha? A experiência da mesa, a experiência de estar com seu pai, a experiência de buscar a Deus, de ler o livro, de falar com Deus. São essas experiências espirituais que eu estou falando. Ele sabia quem ele era, irmão. Sabe por quê? Ele sabia qual era o pão diário que ele comia e qual era o pão que ele servia. E aqui tem uma ilustração fantástica, porque Deus nos conhece e Ele sabe aonde nós estamos sentando e aonde nós estamos comendo. O Salmo 1 diz que é bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores, porque na mesa que você senta é a mesa que você come. Se nós estamos sentando na roda dos escarnecedores, a nossa comida não é o pão vivo com toda certeza. Não é aquilo que alimenta a nossa alma. E apesar disso, dele estar no Egito, dele estar na casa de Potifar, José servia com alegria, mas ele não se alimentava daquilo que eles viviam, dos seus deuses, das suas práticas. Ele não vivia nada daquilo, mas a sua fé que ele aprendeu na casa dos seus pais, na mesa do seu pai, da convivência, nos sacrifícios até que eram feitos na época, foi o que sustentou José tanto tempo ali no Egito, longe de tudo, longe de todos e longe até fisicamente dos sacrifícios a Deus. Era um clamor mudo, era um clamor interno, solitário, entre ele e Deus. Será que a fé que você tem hoje te alimenta tantos anos, assim, mais de 13 anos no clamor solitário? Você e Deus, sem que ninguém possa administrar, ajudar, pôr a mão, te aconselhar, te instruir, só você e Deus? É uma coisa que precisamos parar para pensar, irmãos, porque estar como mordomo na casa de Potifar levava ele a ter muito mais responsabilidade, muito mais compromisso e muito mais vigilância. Aonde nós estamos hoje,
nos leva a ter vigilância, compromisso e responsabilidade, porque carregamos um nome que é muito além do simplesmente Deise. Eu carrego hoje o nome de Jesus na minha vida, e ele tem um peso muito maior do que o da Deise. A Deise não é nada diante do nome dele, mas eu preciso vigiar, ter compromisso e responsabilidade para não manchar o nome dele. E isso é para cada um de nós. O verso 11 diz que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém da casa estava presente. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Quando você chega no seu lugar de trabalho, esse era o lugar de trabalho de José. E ele chegou naquele local de trabalho e não tinha ninguém, nenhuma testemunha. Ele poderia fazer o que ele quisesse ali, porque ele tinha carta branca. Ele estava ali na casa de Potifar, no Egito, e ele era o segundo. Tinha só o Potifar e tinha ele. Não tinha outra pessoa que mandasse ali dentro da casa dele. Ele ainda não era governador. E veja que quando ele chegou ali, foi a hora do teste de fidelidade, vigilância e compromisso de José. Mesmo podendo fazer qualquer coisa, ele manteve a sua postura diante de Deus. E o que é importante notar aqui, irmãos, quantas e quantas vezes nós somos colocados em lugares solitários para sermos testados na nossa fé. Quantas pessoas que quando chegam no seu ambiente de trabalho pegam coisas que não lhe pertencem, se submetem a se vender por propinas, se submetem a fazer o que não é para fazer, porque a facilidade é muito grande naquela hora. E por conta da facilidade, acaba cedendo à tentação, cedendo à mentira, cedendo ao roubo, cedendo ao engano, cedendo à corrupção, cedendo a tantas outras coisas. Por quê? Porque o pecado é a nossa resposta a Deus da escolha que nós estamos fazendo. Nós dizemos que escolhemos Deus, mas na hora que nós estamos de frente do pecado e nós decidimos pecar, nós estamos dizendo para Deus: ó Deus, a minha escolha agora é essa. É a mentira, é o engano, é a prostituição, é tudo, menos o Senhor. Nós tiramos Deus da nossa vida e dizemos claramente para Ele qual é a nossa opção. Mas ninguém está vendo. Deus está. O diabo também está. E ele sabe para quem você está andando, qual é a sua direção. Se é em direção de Deus, na pureza e santidade, ou se você está se voltando para Ele para fazer o jogo dele. É muito simples isso. Então veja, uma vez que nós estamos comendo na mesa do Senhor, uma vez que nós decidimos nos alimentar dele, nada mais natural do que sermos como ele, justos, honestos, verdadeiros, não aproveitar nenhuma circunstância para praticar pecado, para enganar alguém, para seduzir alguém, para ficar com alguém, para adulterar com alguém. Querido, nosso caráter precisa ser ilibado pelo nível de comprometimento que nós temos com o Senhor. Por isso que o homem ou a mulher santo de Deus, ele zela pelas suas vestes. E não é esse pano que nos cobre, é a santidade que nos veste por dentro. Essa pureza interna é a nossa cobertura maior do que essa externa que está se vendo. Tanto que as vestes de santidade, elas estão conosco presente em qualquer lugar que nós vamos, seja no trabalho, seja na esquina, seja na rua, seja em qualquer lugar que você for, as tuas vestes precisam permanecer limpas em qualquer tempo, com qualquer pessoa. Nesse dia, José chega nesse ambiente de trabalho dele e encontra aquela mulher que já cobiçava já há algum tempo, já ficava dando as dela para cima, e ele sabia que ela estava interessada nele. Diz o verso 12, que ela o pegou pelas vestes. Olha esse texto, irmãos. Ela o pegou pelas vestes. Vamos até aqui por enquanto. Ela pegou o pano ou ela pegou a veste?
interna da pureza e da santidade. Ela só conseguiu agarrar o pano porque ele manteve a sua pureza. Ele manteve as suas vestes internas. Aqui diz que quando ele pegou naquelas vestes, ela insistia: deita comigo, fica comigo. Como uma que eu vi agora recente: eu te quero, macho. Opa, essa quer mesmo, né? Então, assim, é uma coisa assim, até esdrúxula, mas é real, irmãos. Está acontecendo hoje, elas estão se jogando mais do que os caras querendo. O negócio está bem estreito. E essa aqui, mulher de Potifar, é uma dessas. Ela foi para cima de José mesmo e ele, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. As vestes que esta mulher conseguiu pegar não passou de tecido que podia ser rasgado nas mãos dela, mas ele não comprometeu as suas vestes de santidade, as suas vestes internas, as vestes que eram do Senhor. E ele não teve, irmãos, nenhuma dificuldade de se despojar das vestes externas. Aqui é uma das coisas que precisamos parar para analisar também. Porque se ele tem aliança com Deus, ele não tinha nenhuma dificuldade de ter apego a qualquer outra coisa, ao seu cargo, ao seu salário, ao carro, à casa, coisa alguma que leve, mas a minha santidade é inegociável. José manteve pura a sua postura em relação àquela mulher, porque já fazia tempo que estava no pé dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o pecado, ele tem data de validade, ele te esconde só até você cair. Na hora que você cair, ele acaba contigo. Acabou a validade dele, a cobertura dele é restrita. Na hora que você cai, é o primeiro a jogar no ventilador para te expor e falar de uma forma mais horrível do mundo. Por isso, queridos, que se José cedesse ali, ele poderia até ter benefícios com aquela mulher temporária. Ele poderia ter mais privilégios dentro daquela casa, ele poderia até melhorar sua autoestima, porque ele ainda era solteiro, era jovem, estava lá largado só como empregado. De repente, estou vivo, a mulher está olhando para mim, a mulher me quer, e a autoestima dele começar a crescer, né? Ele ir para cima mesmo. Ele poderia encontrar uma mulher que fosse aliada dele contra o seu marido. Enfim, muitas coisas poderiam acontecer ali. Mas José, se ele cedesse, as suas perdas seriam muito maiores. O que ele iria perder? A sua integridade, a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão que até então era edificante dentro da casa de Potifar, se relacionava bem com eles e com os outros servos. Ele iria perder o seu nome, e mais do que tudo, o bom nome de Deus. Então, amados, antes de pecar, pense na dimensão das suas perdas. Veja o quanto você será prejudicado. Aí fora o ganho maior que é ir para o inferno, se não se arrepender. Então José, ele sabia quem ele era e quem era o seu Deus. Ele tinha um norte, irmãos. Verso 9 diz: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele estava dizendo para aquela mulher: eu respeito o teu marido, eu não tenho condições de fazer uma maldade dessa com ele. E como que eu poderia pecar contra o meu Deus? Havia decisões muito definidas dentro de José, que era inegociável. Crente, você precisa ser inegociável, não importa quem te ofereça, não importa o que te ofereça, você é inegociável. Eu sou de Deus e acabou. Não troque isso por nada e nem por ninguém. Por isso que nós precisamos muito de pessoas de posição, para não ser vendidos, porque arrumou uma posição melhor, um cargo público, porque foi eleito em alguma coisa. Isso não é nada, e 4 anos depois já acabou, ninguém nem lembra mais. Só vai mamar 4 anos depois, acabou. Mas não, muitas das pessoas não pensam assim.
José, ele não pensou duas vezes, eu quero é Deus, e eu não vou pecar, eu não vou abrir mão disso. Por isso que, na ilustração de José, nós vamos trazer agora para uma verdade muito nossa. Deus, ele levantou Jesus para vir a essa terra, para que ele colocasse mordomos aqui. E esses mordomos que o Senhor iria levantar, ele iria cuidar das pessoas. E ele deu a autoridade, deu poder a eles. A Bíblia diz no verso 5 que Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, não sabia nada além do pão que ele se alimentava. Potifar, irmãos, ele sabia a origem do pão que o alimentava, porque ele confiava em José. Deixa eu dizer, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se nós temos essa delegação de autoridade dada de Deus para nós, nós precisamos ser fiéis da comida desse pão diário para poder alimentar as outras pessoas, trazê-las para o Senhor Jesus. Observe, irmãos, que ele entregou tudo nas nossas mãos como mordomos. Não, Paulo, foi assim, não foi assim. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 24. Mateus 24, vamos ler esse texto, ele é muito, muito importante. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou o seu servo? 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer, a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha isso. O Senhor também separou os seus mordomos. E ele deu a ele autoridade e deu a ele poder para estar alimentando os seus conservos. E a Bíblia é muito clara, irmãos. Esse servo do Senhor que está aqui, sou eu e você que ele levantou como mordomos. E precisamos ser fiéis para alimentá-los com este pão que veio do céu. E ele fala claramente aqui que ele confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. O sustento da vida espiritual um dos outros, nós somos mordomos para isso. Continuar alimentando com o pão diário, continuar colocando-os de pé, motivando-os, ajudando-os, não os deixando esmorecer. E a quem o fizer, ele vai lhe entregar todos os seus bens, até aquilo que você nem imagina, que vai além do que foi pedido. Vem os dons do Espírito, vem a manifestação da graça de Deus, a unção derramada pelo Senhor, enfim, ele vai nos dar capacidade para fazer mais do que nós estamos fazendo. A honestidade de José, irmãos, ele levou um tempo de dores, levou um tempo de cadeia, levou um tempo de choro até, mas no final da história, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E isso para mim, para você, é uma figura extraordinária, porque você pode ter certeza que a sua honestidade, o seu caráter, o seu serviço diante de Deus pode estar doendo hoje, pode trazer choro demais hoje, mas nós já sabemos o final da história, aonde nós vamos estar no final disso tudo. Por isso que não se preocupe se está sendo zombado hoje, escarnecido, as pessoas não estão nem querendo ouvir, não se preocupe com isso, faça o que Deus mandou fazer.
porque o final da história, ele vem recompensar. O verso 47 é claro: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, tudo que ele tem de mais precioso, e até a cidade que ele tem preparado é para nós, é uma herança, irmãos, inegociável. Por isso, olhe para essa parábola desse servo e vê que o Senhor Jesus, ele conta essa parábola não de um servo mau, mas daquele que confia no Senhor. Mas e o mal? Ele também fala, o mal vai ter a sua recompensa. O verso 47 está falando do qual é a recompensa do mal. E além de citar claramente, o seu fim haverá choro e ranger de dentes, diz o texto. Onde vai ser esse lugar de choro e ranger de dentes? É o inferno mesmo, ele é muito real. Tem uns que dizem, o inferno é aqui, você está enganado, meu irmão. Tem um lugar muito pior do que isso aqui. Muito pior. Então, o que nós queremos trazer aqui, irmãos? Que os maus, os que cederem, vão estar lá na pressão desse lugar do choro e do ranger de dentes. E a minha pergunta é, como que você está cuidando das suas vestes? Está terceirizando? Porque Potifar terceirizou o serviço da sua casa a José, mas as suas vestes é inegociável. Você não pode terceirizar para outra pessoa, essa de pano até pode ir para qualquer pessoa, mas as vestes da tua alma, do teu espírito de pureza e santidade são inegociáveis. Quem que está manipulando para que você não permaneça firme e seja só um vaso seco? Mas eu tenho o Espírito Santo, seco não serve, não mata a sede, não restaura, não refrigera a alma. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Igreja de Jesus, se você não for cheio do Espírito Santo, não suporta a carga. Não suporta a carga, porque nos últimos dias, lê lá a palavra, nos últimos dias, vai lá ver o que vai acontecer. E nós estamos nos últimos dias, sim. Estamos já preparando a vinda do Messias e precisamos estar com vestes limpas, com mãos limpas, mãos puras diante do altar do Senhor. José, por mais que fosse difícil para ele estar tantos anos fora de casa, ele não negociou a sua santidade, não negociou a sua pureza. E essa é a palavra que eu tenho para você. Quem está cuidando das suas vestes? Quem tem que cuidar, queridos, é você. Cada um vai dar conta de si diante de Deus e precisa se apresentar com mãos limpas e coração puro. Coração puro é veste de santidade. Como Jorginho falou aqui, vai purificando, vai esbranquiçando, né, na linguagem de Daniel, é purificando o seu coração dia após dia. Potifar terceirizou a sua casa para um servo. As consequências vieram muito graves lá, por causa disso. Se ele estivesse administrando a sua casa, a sua mulher não estava dando em cima do empregado. A sua mulher não estava desejando o empregado hebreu, que nem do seu povo era. Mas ele abriu mão do seu direito de cuidar da sua casa. Nunca abra mão do direito que Deus lhe deu de cuidar da sua família. Casar, irmãos, não é só ir para a cama, não. Casar envolve compromisso, responsabilidade com a esposa e com as crianças. Na educação, precisam ser parceiros nisso. Não brigar para quem manda mais, mas se unir para que esses meninos entendam que eles não podem tudo, não. Eles têm que ter limites, irmãos, e nós temos que mostrar isso para os nossos filhos todos os dias, porque nós, como filhos de Deus, também temos limites, nós não podemos tudo, não. Pelo contrário, perdemos o nosso livre-arbítrio porque dizemos somos teus. Quando nós entregamos a vida para Deus, nós renunciamos tudo. E tudo é tudo. Deus está entendendo que é tudo. Aí, às vezes, eu estou passando por uma luta, o diabo está me perturbando, o diabo está me oprimindo, o diabo está e fica enchendo o diabo de honra. Deixa eu te falar, não é o diabo, não. É Deus nos provando para ver até que ponto somos firmes na nossa confissão.
E às vezes perdemos, né? Perdemos. Vamos ficar de pé.